seguir repercutindo então esses balanços das Big Techs ao longo desta semana, agora com o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Tudo bem, Will? Bem-vindo mais uma vez por aqui. Boa tarde. Tudo bem, Muriel? Sempre um prazer falar contigo. Prazer é nosso em te receber. Queria muito saber a sua avaliação desses resultados. A gente teve de um lado, até anotei para não me perder, Microsoft, Alphabet e Amazon, surpreendendo aí com um forte crescimento, principalmente com relação à nuvem. E do outro lado, Apple e Meta decepcionando muito por causa de gastos elevados com data centers, mas também com um cenário ainda de dúvidas com relação ao que vai acontecer, com relação à IA e também com relação a vendas. Como é que você enxergou esses recortes e esses balanços? A gente sabia que especificamente aí Microsoft tinha expectativa muito grande, a Alphabet também para a divulgação dos resultados, até para entender como é que poderiam ser os próximos resultados. Então, queria saber a sua percepção do que a gente consegue enxergar nesse segundo trimestre. Claro. Bom, agora que saíram os resultados das Big Techs, a gente consegue fazer um certo balanço, né, de como é que está sendo a safra de balanços corporativos nos Estados Unidos. Na verdade, essa semana foi uma semana super importante. A gente teve aí a gente alcançou 61% das empresas do S&P 500 divulgaram já os seus números, né? Então a gente já passou dos 50, a gente já está caminhando, né, para a segunda fase, ou seja, para o final dessa safra de balanço. Até aqui, os números eles foram bons, tá? O crescimento médio de receitas na ordem de 15%, crescimento médio de lucros ele está inflado e ele é meio sujo, porque sujo em que sentido, tá? Você tem eventos não recorrentes que não são que são lucro contábil, mas que não geram fluxo de caixa, que é a marcação a mercado de alguns títulos que essas empresas têm em carteira. E aí, em específico, o Google, né? Quase 100 bilhões de dólares de resultado na última linha de lucro do Google foi oriundo, né, de você avaliar a Anthropic e a SpaceX, que são dois investimentos da Google. A Google é sócia deles, né? Então acabou sujando um pouco, mas ainda assim crescimento de lucro de 57% aqui. Se você retirar a Google, esse número cai para algo mais perto de 30%, ainda assim números que estão acima do esperado pelo mercado. E aí, em relação às Big Techs, eu diria assim, de uma forma geral, a gente teve um trimestre de forte crescimento de top line, ou seja, receita, tá? Mostrando que a demanda ela está forte, que a receita ela continua saudável, e em especial a demanda por infraestrutura de AI, comprovada pela parte de cloud, né, que segue a todo vapor. E aí você vê que as empresas que têm esse segmento, né, entre os seus componentes de resultado, elas acabaram tendo um bom resultado. Bem verdade que o mercado penalizou um pouco as ações da Google logo depois do resultado, por conta dos investimentos, um guidance mais fraco, mas a Amazon e Microsoft foram os destaques positivos, e aí muito por conta disso, tá? Um crescimento de 2 dígitos de forma generalizada na parte de cloud, muito forte segmento de cloud, que é reflexo da demanda por armazenamento e processamento de informações para AI. Então, eu diria que, assim, em linhas gerais, os resultados das Big Techs, eles foram bons, tá? E eles sustentam a alta que a gente viu esse ano no S&P, que até é tímida essa alta, né? Os lucros cresceram mais do que a alta do S&P, né? Nesse ano. E, pelo menos até agora, essas grandes hyperscalers, cada uma com a sua idiosincrasia, obviamente, mas em geral, números bons e um segmento de cloud, um segmento de demanda, a demanda por AI, ela continua firme e forte, tá? Pois é, eu até aproveito para te perguntar, diante desse cenário, a gente pode ter, diante desses resultados, um mercado já se convencendo aos poucos que a IA pode ser rentável ou ainda continuam com essas expectativas futuras? Pois é, Muriel, se de fato as receitas estão na nuvem, os investimentos também estão lá nas nuvens juntos, né? E isso que tem preocupado. Tá, então, assim, o lado positivo, sim, foi de fato receita muito forte, crescimento lá de 82% da Alphabet Cloud, quase 40% da Amazon AWS, mais de 40% do Azure e da Microsoft. Isso tudo são segmentos que faturam bilhões de dólares e são os maiores, as três principais, né, do mundo nesse segmento. Tá? Então, crescendo muito forte. Só que, por outro lado, também o CAPEX vem pressionando o fluxo de caixa dessas empresas, né? Somando, né, essa Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta, que são as principais investidoras, a Apple é um bicho, está sendo cada vez mais um bicho diferente, né? Mas somando o CAPEX estimado para esse ano somente, de 2026, dessas quatro gigantes, a gente chega em 720 bilhões de dólares, né? Então é muito, muito, muito dinheiro.
E isso que preocupa, e a gente viu nesse trimestre essa preocupação sendo colocado no desempenho das ações logo depois dos resultados. O Google foi, acho que talvez o case mais emblemático. Antes do Google, a gente já tinha visto isso em Taiwan Semiconductor Manufacturing, a ASML também falando que tem que investir mais, e isso pesou. A Intel, né, trabalhando cada vez mais na fundição e ser uma alternativa à TSM para os Estados Unidos, também falou que, olha, talvez tenha que investir, e aí citou fazer uma oferta de ações, aí o papel despencou, enfim. Então, a gente continua vivendo um cenário onde você tem muito capex, muito investimento e menos free cash flow, né? Ou seja, o fluxo de caixa continua firme, mas o free, né? Ou seja, o que sobra depois do fluxo de caixa operacional, ora, não sobra nada, na verdade, falta dinheiro, porque Google investindo 200 bilhões, Amazon mais de 200, 220 bilhões de dólares. Então, assim, e aí, isso obviamente continua sendo um problema. Vai rentabilizar? Não vai rentabilizar? Como que vai rentabilizar? Quando que vai rentabilizar? Essas perguntas não foram respondidas, tá? Agora, uma ressalva que eu faço, que eu acho que é importante, é que é o seguinte: o Google e a Meta e a Amazon, esses caras só estão investindo porque eles têm demanda, e esse é o ponto importante, né? O CEO da Amazon mesmo falou: olha, se eu tivesse já com tudo pronto, né, que eu tenho estimado para investir para 2026, ainda assim eu não conseguiria atender a demanda que eu tenho. Tá? O Google, a gente fala de 200 bilhões de capex, mas o Google tem lá um backlog, né, ou seja, uma lista de pedidos e demanda por serviço que chegam a 500 bilhões de dólares. Então, esses caras, eles não estão investindo no escuro, eles não estão investindo para vou montar esse negócio e esperar para ver o que, que vai dar. Não, ele já tem pedido firme e por isso eles estão investindo. Então, acho que esse é um ponto importante. Já aproveito para te perguntar um pouco sobre a expectativa para a Nvidia, que naturalmente, tradicionalmente, já é a última a divulgar o seu balanço. O que a gente pode esperar diante dos resultados aí dos seus pares, da Nvidia, então, diante dessa expectativa toda com divulgação, que geralmente é mais para o fim do período de divulgação de balanços? Exato, a Nvidia ela meio que fecha, né? Ela é a última, mais importante dentro desse cenário atual, cada vez mais focado em AI, tá? Mas eu diria que a julgar pelo aquilo que a gente viu até agora dessas empresas que se relacionam com o universo de AI, os números da Nvidia não tem como ser fracos, tá? Na verdade, tem sim como ser muito fortes, né? Nos últimos comentários, o Jensen Huang até veio falando disso, né? De como o desenvolvimento dos chips Blackwell avançaram muito, eles tiveram problemas de supply chain para conseguir todos os seus insumos e para conseguir, né, entregar a demanda, vieram trabalhando para melhorar isso para a nova, não é safra, né, mas para os novos chips, né, o chamado o Vera Rubin, né, que é o novo chip da NVIDIA ainda mais avançado, demanda muito forte, né, e a NVIDIA começando a produzir, começando a entregar, já fez os testes. Então, as demandas para os chips da NVIDIA continuam muito fortes, a NVIDIA continua sendo a principal, tá? Você tem os TSUs da Google que competem em alguma escala, você tem chips na China que competem em outra vertente, mas a NVIDIA ainda é a grande empresa que fornece os semicondutores ou que, né, que desenha, que desenvolve esses semicondutores que alimentam esses data centers, tá? Óbvio, esses data centers não dependem só dos chips NVIDIA, eles dependem dos chips da SanDisk, da Micron, que a gente viu saltar já esse ano, mas, de novo, o sinal, a indicação da que a gente teve dos resultados dessas empresas que estão consumindo chips e estão demandando produtos das empresas de semicondutores foi muito forte. Então não há como pensar que o resultado da Nvidia vai ser fraco. Eventualmente o mercado pode se decepcionar com uma linha aqui, uma linha lá, um comentário olhando adiante, né? A gente teve a Meta falando do resultado mais fraco olhando para o terceiro trimestre, a Apple decepcionou um pouco ali, o Google também disse que, olha, a base de comparação é forte, né, para o terceiro trimestre. Mas em termos de número, a gente espera números fortes para a Nvidia e para as empresas todas da cadeia. Eu acho que assim, o sinal fundamental foi muito forte de que a cadeia segue firme e forte. Mesmo diante aí de tantas dúvidas, né, Will? William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Bom trabalho e bom fim de semana. Exatamente. Boa noite, bom descanso para todos e bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigada, Will.